Quem é em sã consciência, Marcos, que não quer ganhar um jogo, mesmo com gol de pênalti? Quem é que não quer ganhar um jogo? Buenas, estamos de volta. Tudo aí para falar com vocês aí, com você, ouvinte que está aí do outro lado também, assistente, do nosso Grenal Corneta, a nossa mesa virtual, onde reúne gremistas de Colorados e gremistas, onde a gente tem muita coisa para falar sobre Grêmio e Inter e Grêmio. E vamos começar aí apresentando a nossa bancada, começando por eles, que amanhã tem um grande jogo aí na Arena, em Porto Alegre. Começando por ela, Renatinha. Boa noite, Renatinha. Boa noite, Raulito. Tudo bem? Boa noite, galerinha medonha. Tudo tranquilito. Tudo Franco, bem. boa noite. Oi. Tudo certo? Beleza. Luiz Gustavo. E aí, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo. Pedrinho Barbosa. Olá, Colorado. Certo. Kinevitz. Tô aí. Faceiro. Beleza. Como todo mundo já sabe, eu sou Raulito Rodrigues e aí a gente vai então começar esse programa de hoje aí que a gente tem muita coisa para falar, né? Começamos aí pelo Grêmio, né? Começamos aí pelo empate diante do Ituano na finaleira, minutos finais, onde estava todo mundo prevendo uma coisa e deu outra. Vou começar por ele, né? Gustavo, ficaste pistola? Olha, claro, né? Imagina um empate aos 49 do segundo tempo, né? Que tristeza. É terrível, terrível. Eu assisti o jogo num bar, né? Encontrei o Franco lá depois. E aí a gente viu a reação, assim, a torcida do Grêmio tava... No primeiro tempo, o primeiro tempo foi horrível pro Grêmio. O Grêmio não jogou, né? Deixou o Ituano jogar à vontade. Isso que a gente sabia que não ia ser fácil jogar com o Ituano em casa. O Ituano tinha ganho do Bahia em casa, enfim, eles são mais fortes em casa, né? E estão mais habituados com a Série B também. Dá para ver a diferença entre os jogadores, assim, os nossos jogadores do franzino e os jogadores deles, o cara é enorme, né? E aí o jogo de Série B também tem essa imposição física, né? Mas enfim, não foi esse o problema. O Grêmio não jogou bem o primeiro tempo. Não foi por causa da imposição física do Ituano, ou do estádio, ou tá jogando na casa do adversário. O Grêmio não jogou bem. E o problema do Grêmio é aquilo que a gente já vem repetindo em vários episódios. Tem uma ideia de jogo, o Roger está colocando uma ideia de jogo, tem um esquema, sim, acho que sim, continuo defendendo isso. O problema é a qualidade em alguns setores, de alguns jogadores. Aí o Roger troca, e aí o Roger vai olhar para o banco, não tem o que trocar também, não tem peça. Eu não gosto de dizer peça, né? Mas é isso. Não tem jogador para substituir que possa de fato mudar e oferecer um repertório diferente. Então a coisa está complicada, tá complicada, assim. Aqueles gremistas que achavam que o Grêmio ia sobrar na Série B, eu acho que deve estar mudando de opinião. Acho que a gente vai... Tu mudou de opinião, então? Vai na mesma... Não, eu estou dizendo desde o início que a gente vai sofrer mais do que o ano passado. Mais do que o ano passado. Estou mudando de opinião, coisa nenhuma. Mais uma narrativa mentirosa que está sendo estabelecida aqui pelo lado colorado, como sempre. Ele não está mudando de opinião, Marcos. Ele está revendo o conceito. A gente é um comitê da mentira, Pedro. Vira pelo lado do Pedro agora. Eu não estou mudando de opinião nem de conceito. Eu estou reiterando o que eu venho falando em vários episódios. Tem que ser a justiça seja feita. O Gustavo, desde o início, cara, ele vem... sabe? Tem gremista. Ele vem dizendo que vai ser um ano sofrido, Raul, desde sempre. Tem gremista que nem o Pedro... O Pedro adora fazer a cornetinha ali pintou o Super Grêmio. Tem gremista que vai nessa onda mesmo. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas o Pedro está aqui... Como tem colorado que acha que o futebol do Mano apareceu, que o futebol do Edenilson também apareceu, e que o Super Ed está de volta, né? Eu acho que foi para os guris aí de cima. Mas deixa para depois, Franco, o que tu diz aí? Tu concorda ou discorda?
concordo em partes com o Gustavo. Isso aí. Acho que não tem como ser um ano mais sofrido que o ano passado, né? Porque o ano passado ele não ganhava de ninguém, né? Todo episódio era para falar de uma derrota do Grêmio. Tanto que a gente caiu. Esse ano, pelo menos, a gente já ganhou alguns jogos, né? Então, acho que tá um pouco melhor que ano passado. A gente ganhou do CRB, é verdade. Do Guarani também. E não, eu quero esperar. Eu ainda acho que o Grêmio vai embalar na Série B. Eu não acho que vai ser. Eu acho que o Grêmio vai embalar. Não penso que nem o Gustavo, assim. Eu acho que o time do Grêmio pode embalar. Então, eu fico pensando assim, o ano passado, fazendo uma comparação, quando o Grêmio só não ficou na primeira rodada, me corrija se eu estiver errado, certo? Porque o saldo de gols livrou ele, né? Porque das demais 37 o Grêmio permaneceu, correto? Só que assim, eu vi, já vou passar a palavra para a Renata, mas só para colocar assim uma coisa. O Grêmio passou muito tempo naquela assim, vai dar, ficou com 3 partidas atrasadas. Se ganhasse 2, ou ganhasse uma e empatasse a outra, sairia da zona do Z4, né? Isso não acabou acontecendo. Será que este também não está sendo um problema para ti, Renata, ou para o Grêmio, que o Grêmio está esperando a sua vez de entrar lá no G4, como já entrou, mas a sua permanência? Olha, boa noite, gente. Enfim, eu não sei nem o que dizer, eu acho que não. Porque agora, eu sempre fui otimista em relação ao Grêmio e tudo mais, mas agora estou começando a me preocupar. Agora, é aquela coisa, né? Ganha 2, 3 partidas, a gente fica bem iludido, aí depois começa a perder, a gente se preocupa. Aí eu sempre lembro das palavras do Gustavo de dizer que não vai ser um ano fácil, mas também agora, ouvindo o Franco, eu já fico um pouco otimista. Enfim, a gente fica bem em cima do muro em relação a isso. Mas eu confesso que eu estou preocupada, porque é que o Grêmio continua aquele time acomodado, sabe? De fazer um gol e... Inclusive, foi até um gol, não posso dizer acho que posso dizer que foi um gol sofrido, né? Mas faz um gol e se acomoda, não joga mais. E aí, poxa, nos 45, 46 do segundo tempo, sabe? Deixar empatar. E é aquilo, acho que se o Grêmio ficar esperando pelos outros e esperando empate, até como também me perguntado, o Raulito, espero estar respondendo a tua pergunta, mas se ficar esperando, daqui a pouco os outros começam a reagir e a jogar bem e não sobra mais espaço, entendeu? Um dos times que está reagindo, né? Se não sei se vocês concordam comigo, amanhã vai jogar contra o Grêmio, né? Eu tenho hoje, medo, né? Eu tenho medo que seja um Cruzeiro da vida. Esse que é o meu maior medo, de não conseguir subir mais. Claro, eu posso... Mas, Renata, olha só, Renata. É sempre o medo que eu tive ano passado. Nesse ponto eu estou sintonizado com o Franco, né? A gente está na 7ª rodada. Se a gente tivesse assim na 30ª mas a gente estava assim ano primeira passado rodada, faltando 7 rodadas para acabar o onde campeonato. Não, mas a gente tem o campeonato inteiro ainda pela frente, né? A gente está na 7ª rodada. Se a gente 5 tivesse pontos na do líder, eu acho, 31ª, né? 5 Oi? pontos. 5 pontos do líder. Sim, 5 É pontos. muito pouco. 5 pontos. Não, a gente não tá mal em termos Do líder, de pontuação, não do G4. A gente não são tá 2 do mal, G4, a gente não tá mal na tabela. O problema do Sim. Grêmio não é o Grêmio volta pro G4, se não for nessa rodada, volta na rodada seguinte. Só não pode perder em casa, né? Isso é uma Sim. coisa, o Grêmio tem que se fazer preponderante em casa. Mas assim, Aproveitar as oportunidades em casa. a gente não tá mal na tabela. O problema do Grêmio, que preocupa o gremista, é a qualidade. A qualidade do time. Uhum. E o que eu falei no início, o Roger olha para o banco, não tem o que trocar. Não tem opção. Não tem Não, opção. mas a folha salarial do Grêmio não é a maior folha salarial da Série Mas B? o problema Onde do Grêmio... tá indo o dinheiro do Grêmio? É isso que eu falo. Más contratações. Os dirigentes. Os dirigentes, exatamente. Mas agora... A gestão. A gente sempre fala aqui, claro, porque é o nosso reduto, eu já vou passar a palavra lá para o Pedrinho e para o Marcos, mas quanto é que será que também está a folha salarial do Vasco, do Sport, da Chapecoense, do Bahia, do Cruzeiro? Será que não é maior do que do Grêmio? Não, está bem abaixo. A folha salarial do Grêmio é a folha salarial maior do que o time da Série A. Tá bem abaixo, tá bem abaixo. É assim, eu vou dar um exemplo. De 10 milhões, né? Eu vou dar um exemplo, assim, o Grêmio está com uma folha,
acho que em torno de 8 milhões, né? Um pouco mais de 7 milhões. E o Vasco, digamos assim, eu não sei exatamente o número, mas deve estar em torno de 2 milhões, no máximo. Ou um pouco menos. Não sei, gira em torno disso. Tô dando assim, é hipotético, né? Eu não teria que pesquisar. Pode ser até mais 7 milhões a folha do Grêmio. Pode chegar a 10, como o Pedro falou. Eu não vi. Pelo que eu sei, por exemplo, se subir para a Série A esse ano que vem começa a pagar uma dívida, sei lá de quantas parcelas pro Douglas Costa. Acho que são 12. Mas contratações, Meu né? Deus, cara, tá louco, é muito Eu sei que não dinheiro. são poucas. Pedrinho, o que tu viu do Grêmio ontem? Não vem Cara, sacanear dizer que não viu nada. Não, Que não sei, eu gostei do jogo, cara. Eu achei um bom segundo tempo do Grêmio. Não, mas falando sério, assim, eu acho que eu alinho um pouco com o que o Gustavo falou na questão do jogo mais físico, sabe? Que é um negócio que a gente sempre falou desde o início lá, nos episódios anteriores, que quando o Inter jogou a Série B, o que deu essa virada? Foi o ingresso do Damião que deu essa intensidade. Que eu acho que o Grêmio perde fisicamente, mas ao mesmo tempo eu acho o elenco do Grêmio ruim para a Série B. E isso está refletindo nos jogos. Embora tenha uma folha alta, os caras que realmente jogam, o elenco que ficou da base, porque muita coisa desses salários são jogadores que não jogam. Então, eu acho que o time ele tá abaixo ainda. Então, vai ter essa dificuldade. E nos jogos contra o Grêmio, os times menores, também tem o outro lado dos caras querer se mobilizar para enfrentar o Grêmio. Então, vai ser uma guerra em todo jogo. E eu acho que é esse ponto de como tá enfrentando o jogo que eu acho que o Grêmio está pecando. De entender que todo jogo vai ser uma final. Por exemplo, no jogo contra o Ituano, tipo, no segundo terço do jogo ali, depois dos 20, 25 do segundo tempo, o cara só deu o Ituano e o Grêmio não tinha alternativas de sair. Tanto que o gol foi aos 50, mas poderia ter saído muito antes o gol de empate. Então, eu acho que entender esse contexto de Série B, o Grêmio ainda eu acho que carece de entender um pouco mais esse enfrentamento. Assim. Se quer jogar bonito, se quer jogar brigando, mas nesse momento tem que ganhar o jogo, e isso o Grêmio não está conseguindo. Marquinhos? O jogo contra o Ituano parecia o Flamengo, né? No primeiro tempo. Nossa, o time do Grêmio saiu tonto, porque não jogam com vontade. Aquela camiseta? Não, é que assim, ó. As não cores jogam, confundiu tu e eu também. Daí tinha um falando Gerson, assim, nossa, é o Flamengo, né? Porque Eu achei que era também. Tu e o... Aí, não, mas é que assim, ó, é que o Denis? Não, é que o Grêmio não joga com vontade. E outra, né? A coquinha do Roger já terminou o gás, ó. Há muito tempo. O Roger é treinador sem gás. Imagina, todo jogo tu perdendo, tu olha dentro do vestiário, teu técnico querendo te dar explicação. E o Roger tu tem que ter uma legenda embaixo, porque tu não entende nada do que ele fala. Porque num dia ele fala uma coisa, no outro dia ele desmente o que ele falou e fica bravo contigo, porque tu acha que ele falou do jogo passado. O problema não é o Roger. Não, um dos problemas é o Roger, sim. Não é. O Roger não é um treinador sanguíneo, que é o que o Grêmio precisa. Não é. Então, o Grêmio precisa de sangue. Tá, não, então. Só deixa eu fazer um gancho aí com relação a esse lance do Roger. A gente assistiu no bar, o Franco e eu, como eu estava falando no começo, depois eu emendei outro comentário e não concluí. O pessoal estava reclamando o tempo inteiro do jogo no primeiro tempo. Aí entrou o segundo tempo, o Grêmio voltou com outro ânimo, aos 5 minutos fez o gol, com o Diego Souza, e a partir daquele gol, o Grêmio dominou mais a partida, tanto que o Franco estava do meu lado e disse, tu vê, agora só está dando o Grêmio. De fato, só está dando o Grêmio. Mas para o final do segundo tempo, aconteceu muito o abafo ali do Ituano e o Grêmio se defendendo o tempo inteiro. Mas, Gustavo, o abafo do Ituano foi o jogo todo. Não foi o jogo todo. Sorte, não ter perdido. Não, no segundo tempo. Vou discordar também. Não foi o jogo todo. Foi a partir do gol do Grêmio. Só deixa eu terminar então, já passo a palavra para ti. A partir do gol do Diego Souza, até o ânimo no bar mudou. E aí no final do jogo, quando deu aquela fatalidade, aquele gol ali,
que até tinha achado no primeiro momento que tinha sido um erro do Jeromel, mas foi um erro mais daquele lateral improvisado ali. Não é improvisado, mas é um lateral que não estava no script, né? A gente não contava com ele, que ele fosse precisar entrar o Sarará, né? Todo o bar, assim, várias pessoas no nosso entorno ali começaram a falar do Roger. E aí eu saí com aquela impressão assim, putz, a torcida do Grêmio vai acabar derrubando essa comissão técnica, e o problema não é a comissão técnica para mim. Não é. É a falta de qualidade em alguns setores. Nem todos os setores. Eu destaco 3 jogadores nesse último jogo contra o Ituano, que eu espero que agora contra o Criciúma eles apareçam igual. Breno, Jeromel e Diego Souza. Mas assim, nós estamos falando de 2 veteranos, né? Isso é ruim. Mas são 2 caras que estão habituados ao esquema de imposição física. O goleiro tá muito bem. Que se tu olhar, são os que estão se destacando, né? Exatamente. Mas o Bitelo não estava se destacando até a rodada passada também. O Bitelo, há 2 rodadas atrás, ele estava se destacando. Nas 2 últimas rodadas, contra o Cruzeiro e contra o Ituano, o Bitelo teve 2 erros no segundo tempo. Quase, se não fosse o Breno e o Jeromel, eles teriam feito o gol de empate antes. Como o Pedro falou, teve 2 oportunidades no segundo tempo que cresceram em cima do Bitelo. Surgiram em cima do Bitelo. Mas é isso. A gente não pode, jogou um jogo bem, é craque, jogou um mal, é ruim, não serve. Mas eu acho que o Bitelo é um dos destaques do Grêmio no ano. Tudo que fez no Gaúcho, tudo que veio, 2 jogos, ok, foi mal na Série B, mas é um dos destaques do Grêmio. Eu vendo de fora. Sim. Vocês têm que comemorar o empate com o Ituano. Porque vocês não mereciam um empate. Vocês mereciam perder lá. Eu concordo. Foram totalmente envolvidos pelo Ituano no primeiro tempo. Isso é opinião minha, vocês podem discordar. Então, lembre disso. Concordo. Só que vocês foram envolvidos no primeiro tempo. O alívio que vocês sentiram no bar é que assim, meu Deus, vamos ganhar o jogo, porque nós podíamos estar tomando uma goleada aqui. E o gol de empate do Ituano não foi uma fatalidade. O gol de empate do Ituano foi a realidade. Mais justiça pro Ituano, porque o Ituano merecia ter ganhado o jogo. Agora, no tem segundo que olhar tempo, assim, o Ituano não teve muitas chances. mas cansa, né? Ó, quanto eles marcaram. No primeiro mas no segundo não vi esse super Ituano aí. Eu até entendo ali o Marquinhos quando ele disse que foi uma abafa do Ituano, porque as chances de gol do Ituano foram as mais claras em gol. Tanto é que tem um lance ali que o Breno, meu Deus, que espetáculo, né, Gustavo? Foi um espetáculo. Então, assim, as chances reais de gol, eu acho que até eu entendo o Marquinhos ali nisso, que leva a crer que assim, o Ituano cresceu, o Ituano fez aquela coisa. Mas eu acho que assim, foi um típico jogo, tá? Até porque o Ituano também precisava da vitória ontem, né? Para encostar no G4, né? Então, assim, era o típico jogo de Série B que os caras iam dar a vida, né? E eu fico pensando assim, será que alguém viu aquele gesto do Biel ali na saída, na substituição, que ele fez com a torcida? A gente viu. Pois é, será que os jogadores em campo não viram, o banco não viu, e aí incendiou mais ainda? Eu tenho uma pergunta para os gremistas, tá? É mais, vamos dizer, vergonha tu cair para a Série B ou tu continuar na Série B? As 2 coisas. Não, o que é pior? É tu cair ou tu não subir? Eu acho que é não subir, né? Depois que tu já passou a primeira vergonha, né? Vocês estavam falando muito na questão de falta de vontade, sabe? Mas sabe que eu não acho que foi falta de vontade, assim, se também tu não acho. pegar talvez a característica do jogador, eu acho que faltou foi poder de marcação. E aí, um cara que é muito contestado, que é o Lucas Silva, se tu olhar, ele é muito importante para esse jogo mais físico. Porque o Grêmio acabou ficando com um meio-campo muito leve. O Gabriel Silva é bom jogador, é guri, tem mais qualidade, mas se tu olhar por esse confronto mais físico, o meio-campo do Grêmio acaba ficando frágil sem o Lucas Silva. Então, talvez explique aquela opção do Roger lá no início, que foi onde o Grêmio conseguiu fazer mais pontuação, de armar aquele meio-campo sem o meia, né? Armar com o Lucas Silva, volantes. Com 3 volantes. E depois ele disse que não é 3 volantes.
Eu ouvi. Não, é com 3 volantes, né? Ele fala que o Bitelo ele fica mais solto, então ele fica mais meio atacante. Tem qualidade, né? Mas são 3 volantes. Mas o Roger fala que é 3 volantes. Ele só diz que o Bitelo tem uma característica meio atacante, ele fica mais solto. Mas Ele deu consegue um pau avançar mais. na mídia dizendo que não era 3 volantes. Daí agora para ele provar que não era 3 volantes, ele tira o Lucas Silva. E daí bota o Gabriel Silva e toma o rodeio do Ituano. E daí, então. Eu ouvi comentário assim no bar também antes de sair que vai voltar o Thiago Santos. Porque justamente por causa dessa questão envolvendo o jogo físico. Agora que vai dar certo o Grêmio. Sabe? Então, o Edilson, por exemplo, se estivesse bem fisicamente, provavelmente ele ia entrar. Então, essas questões envolvendo o equilíbrio entre os jogadores jovens e com uma melhor fisicamente e tecnicamente, até falando, e aquele jogador que tem uma qualidade razoável técnica, mas tem uma imposição física maior, eles vão acabar ganhando espaço em alguns jogos. Acho que o Roger realmente ele está com dificuldade no banco. E lá a gente não levou o Rodrigues, né? Era o Rodrigues para ter entrado no lugar do Sarará. Né? Então a gente está com dificuldade na lateral direita. A gente está com dificuldade, talvez na lateral esquerda também. No meio campo. O Diego Souza, mas o Nicolas era a solução até um tempo atrás e agora também problema. Tipo... Não, o Nicolas não é um problema. Não é um problema. Então, tô brincando. Tá, Ele muda de opinião em menos de um minuto. Eu tô brincando. Depois ele diz, muda de opinião. Com certeza, a saída do... O Nicolas tem posição física, grandalhão e tal. A saída do Diego Souza, não só ontem, mas nos demais jogos, implica em muita coisa, né? O Grêmio sentiu muito a saída do Diego Souza ontem. Então, está se criando no Grêmio está se criando em cima do Diego Souza a sua dependência. Ou eu estou errado? Sabe que eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nesse ponto aí eu vou concordar com o Marcos. Porque... vou concordar contigo, porque teve um dado momento que eu achei que a gente não fosse ficar tão dependente do Diego Souza. Mas a gente ainda tá. O Elkson, o cara que o gordinho aquele, chinesinho? Poderia entrar, vai entrar agora junto com o Diego Souza, né? Mas o Elkson, ele ainda não é. Ele não é ainda o cara para substituir. Vocês estão precisando ganhar no corpo. E vocês vão botar o Elkson e o Diego Souza, 2 caras que não correm. Para ganhar no corpo. Mas que ganham no corpo. Ganhamos o zagueiro no corpo. Mas na questão do Elkson, tá? Ele se movimenta bem, ele tá falando gordinho. Tu não assistiu o jogo, então, né? Nós ele é gordo. Ele entrou super bem. Ele entrou super bem e se movimentando muito rápido, voltando. Na questão do Elkson, eu tenho uma ressalva. Tem um cara que chegou com pinta de craque, que entrou na partida também, e vocês estão esquecendo. Que eu acho que ele colaborou para essa perda de meio campo. Sim, Benítez, é. Então, daqui a pouco o Elkson entrando nesse contexto dos 3 meio-campos com o Lucas Silva. O Benítez foi uma invenção do Mancini. Pode ser que ele renda o que se espera, porque esse é um cara que tem um histórico de muitos gols, né? O Benítez foi uma invenção do Mancini, eu acho prematuro ainda tu avaliar ele. Assim. Não, eu acho que o Benítez tem que dar uma atenção melhor para ele, porque no Gauchão ele estava sendo solução quando ele entrava. No jogo da Imoré, ele mudou o jogo quando ele entrou. Mas aí ele tinha que entrar todo jogo, se titular. Mas o Inter tava jogando só com o time do Gauchão, não tava ganhando nada, daí agora tava... Mas aí é Gauchão, eu não sei assim... Da Colômbia deu show, aí pelo menos tá jogando, porque o time ruim do Gauchão não tá fazendo nada. Me expliquem qual é a diferença entre o futebol que é jogado no Gauchão pelos clubes do interior do Rio Grande do Sul e os times que estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Eu até então achava assim, a qualidade entre esses times não deve ser tão diferente, né? Mas eu tô vendo uma diferença muito grande. Um abismo. Exatamente. Tem um abismo.
O nosso Principalmente nos futebol, times paulistas. o nosso futebol é muito ruim. É isso. O nosso futebol do Sim. interior é muito ruim. Não Perto sei se do resto do país. eu não sei Olha, se é Pedro, muito tá ruim. perdendo a chance Olha, de virar franquia ainda, hein? Só Eu- perde para Santa Catarina. Eu não sei se ele é muito ruim. Eu acho que tu tem equipes com mais poder de investimento no centro do país. Quando tu pega o Campeonato Paulista, principalmente, onde tem Mas não equipes que só são... os de São Paulo, Pedro. Tu vê, tá, o Ituano é um time, inclusive, empresa, né? É um time Tem um poder de diferenciado. investimento maior, né? É. Eu acho que tem uma diferença. Mas aí pega outros aí, pega um Remo, pega um Náutico, Sim. sabe? Parece que jogam melhor do que um clube do interior aqui do Rio Grande do Sul. Mas no contexto deles, eles são relacionação o que a dupla Grenal é pro estado aqui. Entendi. Então, acho que tem um contexto também de... Quer ver? Eu até anotei aqui, ó, tá na minha agenda aqui, eu anotei, cara. Nós, como torcedores, né, a gente assiste Série A, assiste Série B, e se deixar, a gente vai para C e D, se a gente tiver tempo, tá? Se tiver tempo. Me parece, cara, me corrija se eu estiver errado, me parece que nós assistimos os times adversários do Grêmio na Série B e o Grêmio não tem um profissional que assista os jogos dos seus adversários. Me parece isso. Aí contra o Ituano leva um sufoco, contra o Cruzeiro leva um sufoco, contra mais quem que ele levou um sufoco? O próprio Chapecoense, que estava há 8 partidas sem ganhar, cara. Ressuscitamos. Sabe? Então, assim, me parece, tá? Tomara que eu esteja errado, que a direção do Grêmio não tem uma equipe, um staff, que esteja analisando time a time, tá achando assim, ó, vamos montar um time e a gente vai treinar e a gente vai chegar lá e vai ganhar. Eles não estão estudando os adversários. Enquanto, em contrapartida, os adversários estão estudando o Grêmio cada vez mais. Sabe? Então a gente não está vendo mais aquela disposição, que daí eu não digo que não seja vontade. Não é que os caras amarraram o time do Grêmio. Todo adversário que chega, a gente vai ter contra o Criciúma. Vai ser fumaceira. Eu acho que todos os ingressos direcionados para o Criciúma já foram todos vendidos aqui. Hoje já saiu excursões. O jogo é amanhã à noite, os caras já saíram daqui hoje. Viu, Renato? A gente vai... Vamos! Ô Franco, vamos nesse Franco. jogo. Vamos nesse jogo, vai ser um jogo Trabalha importante. até às 8h30. Ele trabalha até às 8h30, tá? Tu sabe que... Vão ir pro... Eu ia falar Olímpico. Vão ir pra Arena, e passar frio e Gustavo, tomar o 5 horas estamos saindo da Assembleia. Tá? Não, o Rodeão não vai tomar. Fechado. Agora, por exemplo, assim, o Grêmio hoje à tarde, né, não sei se é de conhecimento de vocês, o Grêmio, em cima dos sócios inadimplentes, fez uma coisa muito legal, né? Tu paga uma mensalidade e quita tudo, né? Quita só, vai lá, paga só uma que tu quita, tu amortiza, assim. Chegou um momento, chegou o momento do Grêmio que o Grêmio está precisando da sua torcida. Sim, o ingresso 50 pila, tinha que botar ingresso a 20 pila no mínimo. Mas eu tenho pago bem pouco pelo ingresso, eu sou sócio torcedor, eu pago o ingresso com desconto, 25. Né? Eu tenho pago menos de 25. Eu sei que tem a questão gestão da arena e tal, mas assim, eu acho que tinha que abrir os portões. Isso, exatamente. Mas é que o Grêmio não manda no estádio onde ele joga, mas então ele não vocês pode também não mandam, Marcos. Mas o Inter te informa que tem uma empreiteira aí que fez a obra de restauração lá do estádio de vocês, o Remendão, e aí eles ainda têm direitos, têm direitos a usar a estrutura. Bom, mas enfim, vamos aproveitar o gancho. É um assunto delicado. Dos estádios. Tudo bem, ontem estava previsto um furacão assim fora do comum, né? Um tufão, sei lá o quê. Aconteceu, basta que o Inter ganhou, né? Ciclone. O furacão aconteceu. Eu vi umas imagens do jogo lá, parece que estava vazio o estádio, né, Raul? Vamos falar de Inter. Vamos começar pelo Inter. Ontem nós tivemos aquela partida, né, que era vida ou morte para o Inter, tá? Só que ela foi uma sobrevida. Por quê? Porque o Guaraná, né, também ganhou. O Guaraná. Né? O Guaraná ganhou. Guarenha. Né? Guarenha ganhou, só que ficou com 2 gols, saldo negativo, a diferença para o Inter. Então, assim, o Inter vai ter que fazer um resultado absurdo, né, porque o Inter joga antes dele, se eu não me engano. O Inter joga na terça ou na quinta e eles jogam depois, uma coisa assim, ou um horário antes. Né?
Então o Inter tem que fazer assim, uns 4, 5 para se garantir, tá? E eu vejo assim, o Inter, eu não vou comprar aquela tese, né, que venderam como Medina, né? E apareceu o time do Medina, né? Eu acho que assim, apareceu uma coisa diferente. Apareceu um time de um técnico que tem vontade de ganhar, né? Eu acho que sim, acho que ele recompôs as peças ali. Ele fez ontem uma coisa assim muito muito legal, foi recolocar o Estevão. Aí o cara não tinha nem entrado, alguém já tinha me mandado uma mensagem lá no grupo. Olha aí, vai entrar o guri. Eu disse assim, ainda bem que eu não estou vendo o jogo, né? Só estou escutando, então por isso que ele jogou bem. Mas de sacanagem. Eu acho que são coisas assim, as peças que o Mano tem para trabalhar, ele tem peças com qualidade. Acho que durante o tempo ele vai conseguir ajustar, né? Mas eu vejo assim, o jogo de ontem, ele por si só, ele foi bom, mas tanto é que para mim o melhor, depois do Edenilson, porque fez os 2 gols, mas para mim o melhor do jogo foi o goleiro, cara. O cara era para ter 5, 6, 7 ontem, e o goleiro defendia tudo, até o vento, até o ciclone. O ciclone não passou porque o cara pegou, tá? Então eu vejo assim, o Inter eu acho que está no caminho certo. Mas uma coisa eu concordo com o Argel. Pezinho no chão. Concorda ou não? Começar lá pelo Pedro. Sim, sim. Sim, sim. Eu acho que... olha como a gente via de forma equivocada, né, a questão do Inter com o Medina, assim, isso é reconhecimento nosso, assim. Como é que é? Reconhecimento, né, porque a gente tinha euforia, a gente também é torcedor no final, né? Eu não A gente é Claro, com torcedor, certeza, a gente que pode torcer, errar, né? a gente Claro, pode jogar erra, eu toalha. assumo quando eu erro, eu não sou como uns aí que diz que a narrativa é tendenciosa e tal. Comitê da E mentira. eu acho que o contexto, né, que se falava muito da qualidade do grupo do Inter, Passa o e pano, olha passa o pano. como o Mano consegue tirar em pouco tempo um resultado, e não só de vitória, mas de desempenho também, né? Tipo, essa alteração de esquema, que ele já fez uma boa partida contra o Corinthians, né? E não teve vitória, e ontem, contra o Independente, ele fez uma partida muito boa com o meio campo, e principalmente uma recuperação do Edenilson, né? Que na semana passada, no final de semana passada, teve aquela questão do episódio de racismo. Então tipo, olha como isso foi boa, essa recuperação, tanto anímica, tática do time, e pro jogador, né? Eu acho que tu recuperar jogadores que estavam sendo muito contestados, como era o caso do Edenilson e também do Dourado, né? Eu acho que a recuperação que o Mano começa a dar para o time, dentro dessa questão que o Raul falou de pezinho no chão, ela vai muito ao encontro desse tática e animicamente, né? Eu acho que tá um bom ponto, assim. Mas vocês não acham que esse time... Esqueci até o nome do time. Independente Medellín. Não é muito ruim? Não, mas não tava ganhando do time ruim, né, cara? Eu acho que tava perdendo pro Globo, perdendo pro Grêmio também. Então, tipo, eu acho que tem uma recuperação. Perdendo pro Grêmio, o Grêmio foi campeão gaúcho em cima de vocês, inclusive. Não, foi em cima tudo bem. do... Vou fazer que nem o Paulo Vitor. Eles não jogaram a final, foi em cima do Ipiranga. Achei ofensivo, mas vou deixar passar. Inevito. Tá muito quieto hoje. Primeiro, tá. O estádio do Inter tava vazio porque tava acontecendo uma tempestade tropical, tá? Se fosse tu nem botava a cara pra fora, sem vergonha. Isso não Muita é nada. gente tava... Não, mas é que se tu olhando as notícias... Ainda mais lá, não tem telhado, é lona. Mas é que olhando as notícias, todo mundo falava que ia explodir. Não, tem alerta da defesa. O jogo quase não saiu, né? Um jogo quase... Fala, Marcos, fala, dá a tua tese. Mas enfim, eu tô gostando de ver o Inter do Mano, mas tem uma coisinha que tá me incomodando. Ai, meu Deus. O que tá me incomodando é que o Inter faz o gol e se acomoda. Ou ele faz o resultado e se acomoda. Por exemplo, contra o Juventude fez o gol, se acomodou, tomou. Contra o Corinthians fez o primeiro, se acomodou, tomou. Fez o segundo, se acomodou, tomou de novo. E ontem quase aconteceu isso. Só não aconteceu por quê? Porque o Inter precisava de ganhar de mais de 1-0. Então o Inter amassou. Fez o 1-0, estava difícil de sair. Fez o segundo, e quando fez o segundo, o que fez? Se acomodou de novo. Quase que entregou o jogo depois ali, ter tomado pro fraco time do Independente Medellín. Então,
eu tô gostando de ver o Inter jogar até o ponto que ele faz o gol. Depois ele entrega o jogo, ele entrega a bola pro adversário. Quando ele faz o resultado que ele precisa, tá ótimo. Aí depois ele entrega. E eu acho que isso é um pouco do Mano Menezes, não tem, né? O técnico que puxa o time para trás. Na minha opinião. Eu acho que o Inter tá jogando muito melhor do que poderia jogar, né? Porque a gente não imaginava que no início de trabalho do Mano Menezes ia estar assim. Eu acho que ele não perdeu nenhuma ainda. Mas eu acho que esse é o pontinho que tem que melhorar. Tem que ter... deixar de tentar fazer o resultado e segurar aquele 1-0 ou 2-0, que é o que precisa. Mas sabe que eu acho que não é isso se retrancar, eu acho que é a proposta de jogo, cara. Que é, se tu olhar, o Mano deu aquela cara do time como quase aquela questão que foi com o Abel, que é aquele time que se defende muito bem. Primeiro, tu não toma gol e tu sai em muita velocidade com transição. E depois que ele agrediu o adversário, tanto no jogo contra o Corinthians quanto contra o Independente, até o momento que ele faz gol e depois ele recua, baixa as linhas e tenta jogar e explorar o contra-ataque de velocidade. O que eu acho que está acontecendo, e é aí onde eu acabo discordando do Marcos, é que na hora que ele tem a chance do contra-ataque, ele está perdendo o gol. Ele não está fazendo o segundo, o terceiro. Tipo, o David, a gente ainda não tem aquele definidor ainda. A gente está perdendo muitos gols. Está construindo, está tendo essa oportunidade, mas não está matando como deveria. E aí acontece de tomar um gol. E no jogo contra o Corinthians, a gente tem que esquecer, a gente esquece que a gente pegou o líder do brasileiro, né? Que tem o William, que foi jogador de seleção, que sobra muito no futebol brasileiro, eu acho que foi um enfrentamento de grande, diferente que foi contra o Independente. Foi um enfrentamento tão grande como foi contra o Avaí. Sim. Juventude. Também, mas é um time em formação ainda, né? Eu acho que vai oscilar, assim como o Grêmio. 9 de não tá outubro. sobrando, né? Contra o... como é que é o... De outubro. O Ituano, né? Guaranha. Guaraná. Não, cara, eu acho que eu concordo com o Pedro nisso, né? Era o líder, mas o Corinthians não tá jogando isso tudo, gente. Se for Mas olhar. é o que tem mais pontos, né? O Corinthians estava preocupado com o Boca ontem. O resultado é aquela história. O jogo contra o Ituano. Contra quem? Contra o Ituano, do Grêmio Ituano. Eu comentei com o Franco. Franco, o Grêmio não tá jogando nada. Esse é o jogo do resultado só. Esse é o jogo. Se a gente sair com o resultado, a gente tem que sair feliz da vida. Daí vocês saíram tristes. Não. Eu saí de boa, porque o empate fora de casa. Tá, mas o Franco disse que tu quase infartou no jogo. Jogando do jeito que tava jogando. É o meu jeito de assistir o jogo, mas é que a gente não, às vezes a gente assiste no estádio não é a mesma coisa que assistir no bar. É verdade. E ali a gente tem uma outra energia ali no bar. Eu prefiro no estádio. Eu prefiro no estádio também. Mas enfim, o que tu falou, Marcos, que vocês têm que dar graças a Deus de terem saído de um jogo fora de casa com empate, jogando mal do jeito que estava. Eu acho que no final das contas, claro que quando a gente toma o gol do empate, a gente fica pistola. A gente fica brabo com o time. Mas no final das contas, depois que passa, tu reflete e olha para trás. Não, peraí, é um jogo fora de casa. A gente estava jogando muito mal. A gente pelo menos pontuou. A gente tem que se fazer preponderante em casa. Então, esse jogo contra o Criciúma é mais importante a gente ganhar. Não, mas a gente não tava falando de internacional. Mas será que não é mais importante a gente se classificar na Sul-Americana? Eu acho que acaba sendo. Eu não tava entendendo. Porque ele começou uma tese, eu pensei, ele vai falar do Inter. Ele puxou pro Ituano e pro Criciúma. Mas eu tô gostando do Super Inter aí, o Inter do Mano. Eu acho que vocês. Não, mas eu tô falando, pelo que eu tô escutando aqui, o Super Inter. Eu acho que vai buscar o título ainda da Sul-Americana, do brasileiro. Eu pensei que o Pedro ontem ia falar no grupo alguma coisa assim. Olha aí, olha, o futebol do Mano tá vistoso, tá aparecendo, evolução. O Super Ed voltou, agora ele vai levantar a taça, ele e o Dourado vão levantar a taça, finalmente. Eu tô no grupo de Colorado que quase mataram por causa da Denilson. Por uma questão de ordem, eu tô curioso para saber a opinião da Renatinha e do Franco.
É que o Gustavo não para de falar, né? Dele, quando ele é pra falar, ele fala do Grêmio de novo. Não, mas hoje Eu nós não estamos vi com o jogo do bastante Inter, tempo. Eu não assisti Renatinha. Oi? Eu não assisti o jogo do Inter ontem. Só fiquei sabendo. Tá, e o resultado te deixou como? Triste? Ai, sim, né? Eu queria que tivesse perdido, obviamente. Pô, mas podia dar Tá bom, então. Certo. Franco, o que tu escutou e viu do jogo? Não, tô escutando que o Super Inter apareceu, que o Inter do Mano, Eu amo pra as análises do seleção. Mas acho que é isso aí. Rumo ao título brasileiro, ao título da Sul-Americana. Vamos ganhar tudo, campeão de tudo agora. Mas a gente não é mais campeão de tudo porque a gente não ganhou A a Série B, O né? América não Que deixou, o né? gosta de O jogar. América não deixou, campeão mas de vocês tudo. queriam. Vocês Não queriam. é mais campeão de tudo. Para ser campeão de tudo, a gente teria que ir para onde o Grêmio está no momento. O América né? não deixou vocês ganharem o título. Né? A América não deixou nós ser Não campeão. lembro dessa. A gente Eu acho que eu vou voltar um pouco atrás. Eu acho que o que nos levou para a segunda divisão foi isso. Esse título campeão de tudo. Subiu demais a cabeça, a torcida comprou isso, cara, e esquecemos que nós tínhamos que manter os pés no chão e acabamos caindo, sabe? Eu acho que aí nós tivemos um pouco de soberba, né? Mas acho que tem questão de gestão também. Também começa pela gestão. Quando começa a ganhar tudo, tem muito dinheiro envolvido. E aí... Eu acho que por um time cair nunca é só um fator, são diversos. É tipo um avião, né? Não é só uma falha. Para cair um avião, tipo, tem que diversas coisas darem errado. Tem que começar lá na mecânica, né? O Grêmio caiu não foi só por culpa do Thiago Santos, né? Porque não, várias coisas. Tem muita coisa errada. Vestiário perdido também era muita coisinha aí. Foi todo um processo de 2, 3 anos, né? A gente estava falando de Grêmio, mas vamos voltar no Colorado ali. Não, o Gustavo falou de Grêmio, eu estava no... Sim. Cara, tem um jogador que está chamando muita atenção, assim, e como a gente não fazia ideia, né? Nunca tinha ouvido falar nesse jogador, que é o Wanderson, né, mano? Tô me surpreendendo bastante com a qualidade, principalmente porque ele tem uma característica que o time do Inter não tinha, que é aquele jogador do drible, né? Que é o cara que vai para cima no 1 contra 1. O Inter não tinha esse jogador, né? E eu acho que ele pode ser, na medida que recuperar a forma física, pode ser um acréscimo bem interessante para esse eu concordo. Eu não sei de onde é que ele saiu. Ele sempre jogou na Europa. Ele sempre jogou na Europa, mas ele fez base no Ajax, eu tava dando uma olhada assim. Ele tem mais estilo europeu que brasileiro. Eu tô surpreso com esse jogador de vocês aí também. Ele tem quantos anos? 27. Deve ter 27. Então, agora, foi uma dupla de zaga que deu certo ali, né? O Wanderson e O Vitão, daí você tá falando. Eu tô falando o atacante, ponta esquerda. Sim, o Wanderson. Isso. Sim. O Wanderson e o... Agora me falhou a memória. David. Não. Não, tu tá pensando o Vitão, que é o zagueiro. Né? Não. Tô falando no atacante. O alemão? Não. O Poli. Tá esquecendo do alemão e o Lewandowski aí. O Lewandowski deu uma falha. O Alzheimer é brabo, né? Não, ele faz dupla de ataque. Dupla de ataque, ontem jogou Wanderson e David. Tá, e no jogo contra o Corinthians? No jogo contra o Corinthians, Wanderson e David. Foram os dois também, Eu acho que tá pensando no Alan Patrick, né? Não é? Alan Patrick. Que é o meia, que ele não tá inscrito na Sul-Americana. Rafael Sobe no mundo esquema, né? Rafael Sobe. Não, fica tocando a ferida aí do Wesley Moraes aí, tá? Que agora, é um cara que vai agregar bastante também, né? Vamos ter um armador no time, né? Você sabe que eu tenho visto nos jogos do Inter, não sei se vocês concordam também, que é aquela questão do Dourado, sabe? Ele é um cara que... Quem? Dourado. Só chora. Quem? O Chorão. Dourado. Não dá para perder a piada. Eu acho que ele saiu do bolso do Jeromel e do Kahneman, tá? Não sei, não. Porque ele tem feito o feijão com arroz dele ali e tem dado resultado. Agora levanta a taça, então. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Está muito longe ainda. Tem muita coisa para campeão. Né? Mas eu vejo que tinha pintado o campeão de tudo de novo. Não, cara. Da minha parte, não. O Mano disse que ia botar o Dourado para o Dourado ter mais cobertura aérea e não sei o quê. Foi só colocar o como é que é aquele ali? O Jô? No jogo contra o Corinthians.
O jogo ganhou todas do Dourado. Mas o Dourado é ruim, gente. Tipo assim, a gente tem que ter paciência com o Dourado. A gente sabe que o Dourado tem um problema no joelho que ele não consegue correr direito. Tu vê que ele não dobra o joelho. Ele não tem mais. Ele não tem Ele não velocidade tem mais. pra correr. Joelho? Então, Mas sim, eu discordo, assim, eu acho o Dourado mesmo com a questão do joelho, assim, num esquema bem protegido, ele vai ser peça fundamental. Assim. Mas Sim, ele vem sendo peça fundamental. E tanto que Mas não é ele que tem que proteger os outros? pois Não, é. mas estava exposto no outro esquema com o Ramirez. Tem que dar Ele tá cobertura. jogando bem, olha o próprio Eu Edenilson. vi que esse homem Não errou tem, ele de não tem passe. essa Tudo. velocidade, ele O sempre que eu foi vi um de cara... passe, É um de cada vez, né? Contra o Independente Medellín, ele errou no mínimo uns quatro. Cara, o Marcos não para de falar. O Independente Medellín, se fosse um time melhor, tinha feito os gols. Tinha feito como... Meu Deus. Se fosse o Ituano, Se fosse o Ituano, o Inter tinha tomado, porque o Dourado entregou umas 4 bolas. Viu? Ele entrega a rapadura. Ele entrega tudo. Ele entregou. Eu gosto dele, só que tem jogos que não dá pra botar o cara. Ele não pode ser titular do Inter. Titular do Inter eu tem que gosto ser dele, no banco, né, Marco? Tá, mas e vocês acham que o Lisieiro é melhor que o Dourado para ser esse primeiro volante? O Quem? Gabriel é melhor que o Dourado. Eu nem lembro desse Lisieiro. dia. O Gabriel é melhor que o Dourado? Gabriel não melhor que o cara, Dourado. não é. Bah, não. Aí é que tá, entende? O Dourado, ele mesmo com essa limitação da questão do joelho, que ele perdeu um pouco de intensidade física, ele é muito superior tecnicamente aos outros volantes que tem ali. Tanto que o Mano deu um teste e já fixou o Dourado já como titular, se tu olhar assim. Não diz ainda abertamente, mas se tu olhar a tendência, a escalação é Dourado. É o Dourado. Né? Denilson e o Depena como terceiro pela esquerda, que é outro jogador que surpreendeu muito também, né? Agora, por que o Dourado foi muito criticado e começou a jogar mal? Porque o esquema do Medina sobrecarregou ele. Tudo passava pelo Dourado. A bola perdida, o gol tomado, a derrota, tudo passava pelo Dourado. Coitado, levou um piano, tá entendendo? Então, assim, mas é pelo esquema, né, que o técnico dava. Aí o que chegou? Chegou o Mano, o que fez? Vai continuar no banco e o cara começou a conversar, a coisa vai entrar, vai aos pouquinhos. Se a gente for ver, contra o Corinthians, ele jogou bem. Tá? Ontem, para mim, ele jogou bem, apesar de eu só ter escutado, eu acho que ele jogou bem. Ele vem realizando boas partidas. Não tão quanto antes, falaste bem, Marquinhos, questão do joelho, tá? Porque depois que tu fez uma cirurgia no joelho, meu amigo, tu não volta a ser mais aqui o mesmo jogador. Só o Fenômeno. Só ele conseguiu, por isso que ele tem o nome de Fenômeno. Mas o Zico, a gente pode ter... O próprio Renato, né? Júnior, grandes craques, cara, né? Depois que fizeram a cirurgia no joelho, cara, não conseguiram mais render aquilo, né? Então, quer dizer assim, eu acho que a paciência, foi dita aqui, né? A paciência com o Dourado tem que se ter paciência, assim como se tem com o Estevam, sabe? Então, assim, acho que a gente tem... Como é que é? Tem que ter paciência com o Estevam. Ah, tá. Me deu pena. Galera, tudo mordendo a língua hoje. Não é, eu acho que assim, o Estevam eu entrei na onda de brincadeira e permaneceu. Eu fiz uma figura de linguagem de artista e ficou, mas tudo bem. Então, eu vejo assim, eu acho que... Então, eu vejo assim, eu acho que o Inter está se encontrando, tá? A gente... mas eu sou americano. Vão ficar bravos comigo, tá? Para mim, a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Tá? Sempre foi. Né? Então, assim... hoje em dia não é mais. Agora, o campeão da Libertadores, o campeão da... Se tu pegar o ranking dos times que jogaram com o Inter, o Pelotas tá no ranking acima do que o Independente Medellín. Os times são muito fracos. Eu concordo, nesse aspecto sim, mas o campeonato tem muito mais importância hoje. Não. Mas o que vai adiantar? O campeão da Sul-Americana vai direto para a Libertadores. Não, ele é o oitavo colocado do brasileiro vai para a Libertadores. Mas pré, os times brasileiros são melhores. Mas já é Libertadores, não é pré. Não, mas tipo, tu tem vaga direta na fase de grupos, isso faz diferença, né? Porque se tu olhar, o Grêmio morreu na pré-Libertadores ano passado. Não morreu na Libertadores, não na pré. Já era Libertadores. Já era fase de grupos? Quando perdeu? Não era fase de grupos, mas era Libertadores. Não é, mas ela é chamada... Se o cara fizer 8 gols
8 gols na pré-Libertadores, ele é o artilheiro da Libertadores. Embora seja Libertadores, eu concordo, mas essa etapa É a fase competição, inicial. ela é chamada Calma de aí. pré-Libertadores. Calma aí. Não, a Pelos gente- brasileiros. Não, a Pedro, gente tu Mas caiu é a na fase pré-Libertadores. inicial. Ô, Pedro, tu que vai Ah, tá fazer bom, tá bom, o então. merchan dos vídeos aí, né? Vai. Tu pega essa parte do Franco dizendo que pré-Libertadores é Libertadores. Sim. Mas Porque é considerada Não, mas Se o Libertadores. eles classificarem e dizer não, ainda não é, nós já temos uma arma Não, contra nesse eles. ponto Porque eu depois concordo, eles vão concordo. estar dizendo que nós somos o comitê da mentira aqui. Mas são, essa é a verdade. O que o Franco está dizendo é que é Libertadores, é pré-Libertadores, mas é Libertadores. É que nem a eliminatória só Copa do Mundo. Para mim, é a primeira fase da Copa do Mundo. Para mim também é a mesma coisa. Só que nos moldes diferentes. Mas para mim é a primeira fase da Copa do Mundo. Dá para ser visto assim, claro. Né? Só que, por exemplo, tu vai para a fase quente da Libertadores, tu vai para a fase quente da Copa do Mundo, né? O grande ganho que é uma coisa que me chama muita atenção, que a Sul-Americana ela só começou a ficar de grande substância e nos dar os olhos grandes no sentido de conquista, porque ela dava uma vaga direta à Libertadores. Aí sim, a Sul-Americana, né? Tanto é que o último título que o Inter conquistou na Sul-Americana não dava direito à Libertadores, né? Foi em 2010, né? Uma coisa assim. Não. 12, eu acho. 2008. 12. Então, não. E isso aí foi uma coisa que nós, gaúchos, tanto Grêmio como Inter, sempre conquistaram, né? Quiseram que o campeão fosse direto à Libertadores. Assim como eu acho um erro, né? O vice-campeão da Copa do Brasil não ir para a Libertadores. E aí vai 8 do Campeonato Brasileiro. Mas tu chegou até o final lá, cara. Qual é a premiação que tu vai ter? Não vai ter premiação nenhuma. Pior, podia ter essa vaga. Podia ser uma vaga, abre, sabe? Então, assim, é uma coisa muito discrepante nesse sentido, né? Mas, enfim, né? É o que temos para o momento. E por falar o que temos para o momento, a gente aí tem mais ainda 12 minutinhos, que a gente ainda pode esmiuçar. Tem uma situação que me chama muita atenção, que foi o caso do Edenilson, já foi muito debatido, né? Mas uma questão assim que nos... Não sei se vocês já notaram, né? Antes, essa questão do racismo, ela estava fora do estádio, foi para o estádio arquibancada, e aí se deu agora dentro de campo. E isso é muito preocupante, né? Não sei qual a opinião de vocês nesse sentido. Talvez a gente pode fazer aí 1 minuto para cada um, só para a gente não deixar passar em branco isso, porque isso já aconteceu com o Grêmio, acontece agora com o Inter, aconteceu com o Esportivo, aconteceu com o próprio Corinthians. Aconteceu com o Aimoré também agora. Com o Aimoré agora, a própria torcida do Aimoré com o seu próprio técnico ganhando o jogo de 2-0. Então, 2-1, perdão. Então, eu queria saber de vocês, né, a que ponto e o que levou a isso. Começar por o Kinevitz. Primeiro lugar, eu acho que errou muito o rapaz do Corinthians ter feito essa ofensa pro Edenilson. O Edenilson fez certo, não fez certo ter reclamado. Eu acho que o jogador do Corinthians deveria ter sido expulso. Não deve, para mim, não deve nem jogar o Campeonato Brasileiro mais. Mas o que eu acho pior ainda, que a fala esqueci o nome dele. Também não faz diferença. Não, do cara que falou pro Edenilson. Bobagem. É a torcida do Corinthians defendendo ele e ameaçando o delegado de polícia que prendeu ele. A torcida do Corinthians abraçou o cara que foi acusado de racismo num jogo onde todo mundo viu o que o cara falou. Eu acho que o pior é isso. É querer defender o indefensável. Franco? Concordo com o Marcos, acho. E o Corinthians sofreu ontem, na torcida do Corinthians na Bomboneira, tem imagens, né, do torcedor. Aqui em São Paulo, né, teve o torcedor do Boca que foi preso, e lá na Argentina também, né, tem imagens de um torcedor do Boca fazendo gestos racistas para a torcida do Corinthians. Não, é lamentável. Concordo com o Marcos.
É tanto episódio de racismo que as imagens do torcedor do exatamente. Boca de hoje eu pensei que fosse reprise daquela primeira. Exatamente, pois não deu nada, né? E os caras. Bah, isso tá terrível, assim, E não parece que vem tá de perdendo o hoje, né? controle. Não vem de hoje. Não tem cabimento isso voltar, né? Uhum. Porque a gente já viu os cânticos na torcida, que não Uhum. faziam nada, e numa época que não se fazia nada com cânticos. Uhum. Aí começaram a punir os cânticos, não só com relação ao racismo, também com relação à homofobia. Uhum. Teve episódio Grêmio e Cruzeiro, né? E agora recentemente. com Isso. punição, Do Cruzeiro. inclusive punição, punindo o clube em razão do cântico de uma torcida, que tu não controla em estádio, às vezes, o cântico, né? Mesmo assim, os caras fazem isso, né? E dentro de campo, entre os jogadores, o ano passado teve um episódio, não sei se foi ano passado ou na temporada de 2020, que elas meio que se misturaram, que um tal de Índio Ramírez, na época jogava no Fortaleza, eu acho. Bahia. O do Bahia. Bahia, Para o Mano. Bahia. Conte. E o Mano, Para o Mano. o Mano defendeu, parece, ou se atrapalhou ali quis justificar um comportamento do jogador do Flamengo, era o Gerson, acho. Foi com o Gerson. E aí, aquilo dentro de campo, pegou tão mal aquilo, inclusive, agora lembraram do Mano, né? Eu até O Mano achei foi que demitido. exatamente, depois. eu até achei que o Mano não fosse contratado tão cedo no clube brasileiro por causa daquele episódio. Então, é lamentável. É verdade, ver eu tinha me esquecido disso aí. É lamentável ver isso aí, sabe? Não, até eu não tô aqui criticando o Mano e nem colocando culpa nele. Até acho que ele se perdeu ali sem querer, sabe? Acho que É que eu acho que treta foi entre os jogadores. No automático, tu nem sabe o que tu tá fazendo ali depois, só quer defender o teu. Mas a treta foi entre os jogadores. Acho que o Mano tava querendo defender o time com relação ao resultado do jogo. E aí e aí passou uma imagem que ele também assumiu um comportamento racista ali. Então tá muito ruim isso. E é algo que não vem de hoje, né, gente? A gente falando mesmo sobre tudo que realmente aconteceu, isso vem desde 2009 também. Eu lembro que teve um caso na Libertadores, era Grêmio e Cruzeiro, aquela vez que teve a polêmica que o Maxi Lopes chamou o lateral direito, aquele Eli Carlos de macaco, macaquito, enfim, né? Aí depois disseram que teve cânticos da torcida também, né? Além disso, né, aquele caso de 2015 da menina da Patrícia Moreira. Inclusive, eu falei sobre isso no meu TCC, foi o meu tema, como a imprensa trata o racismo no futebol. Goleiro do Santos, né? O Grêmio foi punido, o Grêmio foi... Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá certo? Sim, até a menina sofreu represália. Sim, acho que a guria até hoje não consegue sair na rua. Que loucura. Teve mais lá atrás também aquele episódio do Antônio Carlos, zagueiro do Giovani, acho, do Grêmio. Giovani do Grêmio. Então, o do Márcio Chagas também, Bento Gonçalves. Contra o Esportivo. É muita coisa, é lamentável, é vergonhoso dizer que isso vem, que não é de agora, e a sensação que dá é que não vai ter solucionado nunca. Né? Sempre tem um novo caso. E esse ano tá vergonhoso demais, sabe? Porque cada jogo tem um caso diferente. Né? Eu acho que a punição tem que ser severa aí. Tem que ser. Tem que deixar os caras com medo. O Corinthians pode perder os pontos, né? Se for comprovado. E eu acho que esses episódios, assim, cada vez mais a gente lamenta, né? Porque eu acho que, assim, não só no esporte, mas fora dele também, eu acho que não pode mais ter lugar para esse tipo de comportamento racista, né? Porque eu acho que a gente está em pleno século XXI e deveria ter atitudes diferentes, assim como vale para os cânticos também das torcidas, que eu acho que isso não cabe mais. E, infelizmente, a gente começa a ver em muitos lugares do Brasil já questões de racismo que hoje foi com o jogador do Inter, mas que foi também com o jogador do Corinthians, que foi do Aimoré. Eu acho que isso, infelizmente, tem que ter punição. Enquanto não tiver punição, seja para a pessoa quanto para o clube a qual ele torce, a gente não vai reverter isso, porque ele é um processo de mudança de sociedade também. Então, a gente lamenta o episódio,
mas ao mesmo tempo não vê a curto prazo assim uma mudança de vai parar assim, sabe, né? Então a punição acaba sendo o primeiro passo para essa mudança talvez de postura do torcedor e consequentemente dos clubes que muitas vezes apoiam isso, né? Tá certo. Bueno, estamos chegando aí quase no final do nosso programa e aí nós temos 2 jogos importantíssimos aí da Série A e da Série B. Amanhã, Grêmio, ou hoje, né? Grêmio e Criciúma, jogo importantíssimo. Jogo, como eu botei lá no grupo, para lotar a casa, 30, 40 mil, né? Ainda mais dessa ação que a direção do Grêmio fez. Então, aí vamos aos palpitões, aos nossos palpites. A gente sempre fala mais com a nossa vontade do que com a razão, né? Então, vamos ver, vamos tentar fazer um jogo equilíbrio aí, dando só o palpite aí. Vou começar, então, pela Renata. Grêmio e Criciúma. Olha, sinceramente, Grêmio 1-0, se for 1-0 de pênalti, chorado, sofrido, já tô feliz, né? Desde que ganhe. Pelo amor de Deus. Gustavo. Eu acredito no 2-0. Acho que o 2-0 pro Grêmio e o Grêmio tem que fazer o segundo gol. Não consegue segurar o resultado com um gol só. Franco. Eu vou no 2-0 também. Pedro. Eu vou na recuperação do Criciúma, né? 1-0 Criciúma. Confronto direto, né? Marquinhos. 1-0 para os Catarina. Bom, eu acho que, como o Pedro falou ali, eu acho que já se recuperaram, né? E eu acho que vai ser 1-1. Vai ser um jogo bem bonito de se ver, ou não, né? Mas eu acho que... Depende da ótica. Então... Se for 1-1 para nós, vai ser um jogo bem bom de ver. Se for 1-1, eu acho que a crise está estabelecida e, como o Gustavo disse, eu acho que já se começa a cogitar a queda do Roger. É lamentável, né? Não é o que eu quero. Daí volta o Renato. Pois vocês têm um fantasma do Abel, né? Que fica rondando ali. Tem sempre um torcedor aí que tá sempre, não, eu quero Abelão, eu prefiro Abelão. O Abel tá no mercado. Deixa o Mano começar a patinar aí na areia movediça. A gente, hoje eu estava conversando com o Colorado, até meu colega de trabalho. A gente tem o Renato. Lá na saída do bar, no Brechó do Futebol, no jogo na segunda-feira, alguns já estavam dizendo assim, esse Roger aí já está preparando o Grêmio para o Renato voltar. A coquinha do Roger já está sem gás. E Renato voltar, nada. Eu quero continuar com o Roger. E essa história de coca sem gás aí, olha, tem nada a ver. Domingo, se eu não me engano, né? É o jogo do Inter. Quem é que tá com a tabela aí? É Inter e Cuiabá. Inter e Cuiabá. E é lá, né? Sábado, é sábado? É lá. Sábado, é lá. Arena Pantanal. Sábado, 21 às 21 horas. Marcos Felipe dos Santos Quinevitz. 1-1. Vai dar empate. Pedro Barbosa. Eu, 2-0 Inter. Para quem? Pro Inter. Tá. Eu vou de 1-0 pro Inter. Franco Carra. 2-0 Cuiabá. Renatinha. Cuiabá. 1-1. Gustavo. O Cuiabá vai ser na frente. 2-1 pro Cuiabá. Acho que o Cuiabá tá na frente do Inter na tabela. Eu ia dizer, Perigosíssimo. A zebra é o Inter, né? Peraí, se o Cuiabá tá na frente do Inter, tá tipo na primeira divisão. Tá na frente Parabéns do Grêmio, porque o Grêmio tá lá embaixo. Graças a Deus não jogamos com eles. Mas o que o Grêmio tem a ver com esse jogo? O Cuiabá não tá na frente do Inter na tabela, tá? Ele tá Mas é por isso que o nome do programa é Corneta. Não, ele tá 2 pontos atrás. Não, o Gustavo ele não fez a corneta, direto, cara. então, Ele fica bravo. Depois ele porque essa história eu não aceito corneta, Marcos. É tu que fica mordido com corneta. A minha provocação é essa. A minha provocação era só mordido agora. Não era só o Ele fica mordido. Tá acusando. Vocês já pensaram se o Inter ganha com gol de pênalti no Cuiabá? Que bom pro Inter. Se ganhar com gol de pênalti, em cima do Cuiabá, é bom pro Inter. Só isso. Não tem
Não tem outra explicação. Quem é que não quer ganhar um jogo com gol de pênalti? É só o Marcos. Não, Acredita não, que eu não, defendo uma coisa dessa. Nós vamos encerrar o programa. Porque senão vai ser 3 horas da manhã, ele vai estar chorando por causa do Quem é em sã consciência, Marcos, que não quer ganhar um jogo, mesmo com gol de pênalti? Quem é que não quer ganhar um jogo? Tchau, Eu não galera. sei de onde ele tirou isso. Eu não sei de onde é que Eu acho sei que de em onde tirou. episódios anteriores isso Não sei de onde aparece ele tirou mais isso. claramente. Isso aí eu acho que ele Não tem- estava dormindo não tem- num dos programas. O Pedro e o Marcos defendem o absurdo. Quem é que não quer ganhar um jogo? Bom, senhores e senhoras, então, hoje, então, estamos aí, aguardamos, então, já para o próximo programa, tá? Um abração, bons jogos para nós e que nós voltamos aí semana que vem aí com os próximos Individuais Corneta também. Grenal. Valeu!